Fala galera, começando aqui mais um vídeo do nosso canal do YouTube do GPS e como você já viu aí na descrição do vídeo, esse vídeo é um workshop de evangelismo, então nós vamos aprender juntos hoje a como evangelizar alguém, seja alguém que você conhece há muito tempo, ou que você conhece há pouco tempo, ou que você não conhece. Normalmente a gente faz esse workshop no dia de treinamento para quem vai em viagem missionária e tudo mais. Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, você que tem dificuldade de evangelizar alguém, você que não tem coragem, você que acha que não sabe o que fazer, esse vídeo é para você. E eu queria já começar lendo o texto bíblico, o famoso texto bíblico, quando a gente fala de missões, de evangelização, de discipulado, é famoso demais, é o texto-chave para isso, que é Mateus capítulo 28, de 16 a 20. Esse texto vai aparecer para você aí na tela, é só acompanhar comigo. Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: "Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos." A primeira coisa que a gente precisa destacar quando a gente fala de evangelismo, de evangelização, discipulado, de missão, é que o dono dessa missão é Jesus. Jesus é que toma a iniciativa de mandar os discípulos dele fazerem discípulos. É Jesus que manda a iniciativa, vocês vão lá, façam novos discípulos, vocês precisam evangelizar, vocês precisam ensinar esses novos discípulos a obedecerem às minhas ordens. Então o dono dessa missão é Jesus. E é na autoridade dele que nós fazemos isso. Porque o texto diz, vai aparecer aqui na tela, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Então é debaixo dessa autoridade de quem? De quem que é essa autoridade? Do próprio Jesus. Então é debaixo dessa autoridade de Jesus que nós fazemos novos discípulos, que nós evangelizamos, que nós espalhamos a obra de Jesus. Então quando a gente entende que Jesus é o dono da missão, nós entendemos o nosso papel. Nosso papel é de colaboradores. Nós colaboramos com aquilo que Jesus já está fazendo. A missão começou quando Jesus veio na Terra, morreu por nós, fez a obra dele. Então nós apenas auxiliamos o dono da missão, que é Jesus. Então, isso também muda a nossa forma de pensar em missões. Porque normalmente a gente fala, como eu posso fazer? O que eu posso fazer? Do meu jeito, são as minhas escolhas. Não. Quando eu entendo que Jesus é o dono da missão, eu entendo que a missão também deve acontecer do jeito que ele ordenou. Então é ele, se ele é o dono, é ele que dita as regras de como deve acontecer. Nós somos apenas colaboradores dessa missão. Eu acho que esse é o primeiro ponto de partida quando a gente fala de evangelismo, quando a gente fala de falar de Jesus. A missão tem um dono, Jesus, a autoridade é dele, e antes mesmo dele dar essa missão para os discípulos, ele fala esse versículo, ele faz essa afirmação, né, que a gente acabou de ler, que toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, por isso, vão e façam discípulos. O outro texto que eu gostaria de ler com vocês está lá em João capítulo 16, versículos de 7 a 11, que diz assim, vai aparecer na tela aqui para vocês também. "Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou", é Jesus falando aqui, tá bom? "Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês." Esse conselheiro aqui, Jesus está falando do Espírito Santo. "Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado." Presta atenção nessa frase. Quando ele vier, de novo, Jesus está falando aqui do Espírito Santo. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A segunda coisa que a gente precisa prestar atenção, a primeira é que Jesus é o dono dessa missão, a segunda é que a obra de convencimento de um pecador que precisa da graça de Deus, a obra de convencer alguém que é pecador, né, que precisa de Jesus, que precisa da obra, que precisa de salvação, essa obra é do Espírito Santo. Então nós não fomos chamados para convencer ninguém. Quem convence alguém que é pecador, que precisa de Jesus, é o Espírito Santo.
Nosso trabalho, como eu falei no primeiro ponto, que nosso trabalho era auxiliar, aqui o nosso trabalho é testemunhar, é falar de Jesus, é espalhar, é dizer aquilo que Jesus fez, é falar da obra de Jesus. Mas convencer alguém ou converter alguém, isso não é o nosso papel. E isso é um exercício de dependência de Deus também, porque normalmente você vai falar aí com muitas pessoas, evangelizar muitas pessoas ao longo da sua vida. Esperamos que você faça isso, né? Evangelize muitas pessoas na sua vida. E talvez você vai falar bem, você vai falar do evangelho bonitinho, você vai conseguir cumprir todos os passos que a gente vai dar aqui de como evangelizar alguém. E no final da conversa, a pessoa vai olhar para você e vai falar: cara, isso não faz sentido, não quero isso. Por quê? Porque ele não foi convencido ainda, ou não vai ser convencido, a gente não sabe. Mas o nosso papel foi feito. O nosso papel é testemunhar, é falar da maneira mais clara possível, é amar aquela pessoa, é ser sensível. Mas o trabalho de convencer essa pessoa, como o texto diz, é do Espírito Santo. E isso, de novo, é um exercício de dependência. Nós falamos, testemunhamos, esse é o nosso dever, mas nós, ao testemunharmos, ao falarmos de Jesus, nós dependemos do Espírito Santo, dessa obra do Espírito Santo. Isso aconteceu com você. Quando você creu em Jesus, você não creu porque você escutou uma pregação muito boa, nossa, o evangelho foi claro. Não, você creu porque o Espírito Santo tocou no seu coração e te convenceu que você era um pecador, que eu era um pecador, que nós éramos pecadores, né? E precisamos da graça e do evangelho, da obra de Jesus. Então, nosso trabalho é isso, é espalhar o evangelho, mas quem convence a pessoa que precisa de Jesus é o Espírito Santo. Isso tira um grande peso das nossas costas de acharmos que nós precisamos convencer alguém. Não, o Espírito Santo convence. Mas ao mesmo tempo que tira um peso, coloca uma responsabilidade de que nós precisamos testemunhar. Perfeito, gente? Terceira coisa que eu queria falar é sobre o tipo de evangelismo que a gente vai aprender aqui. Normalmente a gente chama esse evangelismo de evangelismo explosivo. Por que evangelismo explosivo? Normalmente o evangelismo explosivo ele é usado em viagens missionárias, em dia de missões. Só um parêntese, né? A gente está gravando esse vídeo porque daqui a pouco, aqui no GPS, nós vamos passar um dia de missões lá em Cabreúva, na cidade de Cabreúva, servindo a Igreja Batista Vida ali da cidade. Então a gente vai ter evangelismo de porta em porta, trabalho com crianças e tudo mais. E o que é o evangelismo explosivo? É uma forma mais informal de evangelizar. É aquele evangelismo que você vai chegar, você vai conversar com uma pessoa que você nunca viu na vida e possivelmente você nunca mais vai ver essa pessoa também. Então, por exemplo, esse ano no GPS nós fizemos uma viagem missionária para Águas Formosas, lá no norte de Minas Gerais. Cara, é muito difícil a gente ver as pessoas que a gente viu lá, que a gente visitou de casa em casa e tudo mais, de novo. Então, por isso que é explosivo, que você chega, conversa com a pessoa, tem aquele relacionamento, fala de Jesus e já vai para outra pessoa. Então é rápido, é uma explosão mesmo, né? Por isso que a gente chama de explosivo. Então a ideia desse evangelismo é apresentar o evangelho da maneira mais clara e rápida, porque talvez você vai ter pouco tempo para conversar com a pessoa, 20 minutos, 10 minutos, às vezes até menos. Ou se a pessoa estiver aberta a tempo, você vai ter mais tempo, daí você pode aprofundar mais e tudo mais. Mas a ideia é que o evangelismo explosivo normalmente é com quem você não conhece e também você não tem acompanhamento depois com essa pessoa que você evangelizou. Então a gente vai aprender esse método também, mas esse método de evangelismo explosivo pode também ser usado para evangelizar alguém que você já conhece, que você já tem relacionamento, seu amigo na escola, seu familiar e tudo mais. Todos os passos que eu vou dar aqui podem ser usados também para essa pessoa que você já conhece e que você vai ter acompanhamento depois. Porque assim, o evangelismo explosivo, ele é usado nessas características que eu disse, né? Viagem missionária, dia de missões e tudo mais. Mas ao evangelizar alguém que você já conhece, normalmente a gente não faz esse evangelismo explosivo. Por quê? Porque você já tem relacionamento com a pessoa, você consegue criar raízes, criar relacionamentos mais profundos antes de tocar em algum assunto sensível. E você também vai ter acompanhamento com essa pessoa depois de evangelizá-la, né? Então isso é muito legal, você convida para a igreja, vem com ela para a igreja, enfim. Então vamos lá, gente, nós vamos aprender esse evangelismo, esse método de evangelismo explosivo em 4 passos.
Só lembrando que esses 4 passos, eles estão baseados nos 2 primeiros que a gente já viu, que Jesus é o dono da missão e de que o Espírito Santo é que convence alguém de que precisa de Jesus, tá bom? O primeiro passo nós chamamos de abordagem, que é quando você começa a conversa com alguém. Pode ser alguém desconhecido ou alguém que você já conhece. Nesse primeiro passo, a ideia é você conhecer, se você não conhece a pessoa, é conhecer essa pessoa. Então você vai falar seu nome. Normalmente em viagem missionária, quando a gente vai para uma viagem missionária, a gente se apresenta. Olha, a gente está aqui, a gente é de São Paulo, nós viemos aqui nessa cidade conhecer. Você que vai no dia de missões e está assistindo esse vídeo, você vai, a gente é aqui de São Paulo, nós viemos servir a Igreja Batista Vida, aqui de Cabreúva, por isso que nós estamos aqui. Normalmente a gente está usando algum colete ou alguma camiseta diferente, você pode explicar. Porque isso tudo vai criando pontes com aquela pessoa, tipo, olha, agora eu entendi o que você está fazendo aqui e tudo mais. Então seja sensível também à disponibilidade daquela pessoa, porque às vezes você vai conversar com alguém que não tem tempo, ou que está correndo, ou que está andando, ou eu tenho tempo. Então seja sensível a isso. Se a pessoa se mostrar disponível, aproveite a oportunidade, seja simpático. Nesse primeiro momento, não é só chegar, ei, posso falar de Jesus para você? Não. Ei, como que é o seu nome? O que você faz da vida? Enfim, tenta conhecer alguma coisa da pessoa com quem você está conversando. Pergunte, isso é muito importante, pergunte o nome da pessoa e ao longo da conversa, chame a pessoa pelo nome. Você está conversando com o Mateus. Cara, depois de 10 minutos de conversa, chama ela de Mateus, porque isso vai mostrar para a pessoa que você está interessado nele, interessado naquela pessoa, sensível, prestando atenção no que a pessoa está te falando. Alguns exemplos de perguntas desse primeiro passo é qual é o seu nome, se você está na cidade, por exemplo, se você vai para uma viagem missionária, você pode perguntar, você mora aqui na cidade há quanto tempo, você gosta da cidade, por que você gosta da cidade. Mas se é alguém que você já conhece, se é sua amiga ou alguma família, esse primeiro passo, a ideia é criar um terreno para uma conversa daqui a pouco, para que a gente vai aprofundar, falar do Evangelho. Então a ideia da abordagem é criar um terreno, criar um relacionamento, mostrar que você está interessada naquela pessoa, mostrar que você está interessada nessa conversa. Então, cria essa ponte, cria esse relacionamento. Não é só chegar e, vamos falar do Evangelho aqui, não. Cria esse relacionamento, cria essa ponte, esse é o primeiro passo. O segundo passo nós chamamos de perguntas de diagnóstico. O que é isso? O que é esse segundo passo? A ideia aqui é conhecer a pessoa, o que a pessoa crê, no que a pessoa crê. Se a pessoa é religiosa ou não, se é religiosa, no que ela crê, qual que é a religião dela, se não é, por que ela não crê. Então é momento de entender o que aquela pessoa, com quem que você está conversando. Então faça perguntas e escute as pessoas. Isso é muito importante, porque normalmente a gente chega numa pessoa que a gente quer evangelizar e nós estamos naquela ânsia, né? Eu preciso evangelizar, preciso falar de Jesus, preciso falar de Jesus. Mas a gente às vezes esquece de escutar aquela pessoa. De novo, é uma conversa. Então faça perguntas e escute a pessoa. Às vezes, gente, vai acontecer de você fazer uma pergunta e a pessoa contar uma história. Escute aquela história, escute aquela pessoa, porque daqui a pouco você, por enquanto, nos 2 primeiros passos, nós só estamos escutando, só fazendo perguntas e conhecendo, fazendo perguntas e conhecendo. Daqui a pouco, nós vamos querer ser ouvidos. Então, nós precisamos ouvir primeiro. Isso vai criando esse relacionamento. Olha, ele está me ouvindo. Daqui a pouco, quando você for falar, a pessoa vai te ouvir também, vai querer te ouvir também. Então, faça perguntas e escute as pessoas. Se mostre interessado por aquilo que ela está falando. Se mostre, faça perguntas. Tá contando uma história? Cara, cuidado com as reações, porque às vezes você está escutando uma história absurda, uma história, sei lá, que você... uma coisa que a pessoa crê, que nós cremos completamente diferente. Daí você vai fazer uma cara, tipo, meu Deus, o que essa pessoa crê? Meu Deus, olha o que ela está falando. Não, se mostre interessado, se mostre aberto para aquela conversa. É muito legal quando você escuta a pessoa e se mostra interessado, porque a pessoa vai se sentir amada já ali só de você estar ouvindo. Então faça perguntas, não discorde, tipo, uma pessoa falou uma coisa que crê, que é completamente diferente daquilo que crê, daí você fala, não, isso aí tá errado, isso eu discordo de você. Não faça isso, não faça isso. De novo, você está nesse segundo passo, a ideia é entender o que a pessoa crê. Então, escute, não é o momento de você discordar, não é o momento de você reagir mal, não é o momento.
O momento é entender o que a pessoa crê. Algumas perguntas que a gente faz você se considera uma pessoa religiosa? Por quê? Essa pergunta é muito boa, porque a pessoa vai falar sim. Por quê? Porque, eu vou na igreja católica, eu vou em igreja, eu vou, sei lá. Ela vai responder, e se ela responder não, por que também ela vai responder não vou, não sou religioso, por que não sou religioso? Essa pergunta você mata já para entender com que tipo de pessoa você está conversando. Outra pergunta legal também é se você morrer, essa é clássica, gente, é que se você morresse hoje, para onde você iria? Por quê? Isso é muito legal porque quase todas as religiões, elas têm a ideia de céu e inferno ou não. Então aqui, essa pergunta você mata, que a pessoa vai falar, não, eu não acredito em céu e inferno. Pronto, você já sabe com que tipo de pessoa você está conversando. Eu acredito que eu vou pro céu porque eu sou bom. Você já sabe outro tipo de pessoa que você está conversando. Eu não vou pro céu, eu vou pro inferno. Essa pergunta mata várias coisas e você já consegue identificar, eu acho que eu preciso ir por esse caminho, preciso explicar isso aqui, preciso explicar aquilo ali, enfim. E a outra pergunta que eu acho legal também é uma pergunta assim, por que Deus deveria deixar você entrar no céu? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou pro céu, por quê? Por que você acha que Deus deveria deixar você entrar? Daí você vai entender, a pessoa pode falar, porque eu faço boas obras, porque eu sou bom, porque eu não peco, enfim, tem N coisas, mas a ideia dessas perguntas de diagnóstico é você entender. A ideia é que você sair desse passo sabendo, cara, o que eu preciso explicar, qual a ênfase que eu preciso dar, porque às vezes você vai precisar dar mais ênfase de que nós não somos bons, por exemplo, boas obras. A gente acha muito por aí de gente que acha que vai para o céu por aquilo que fez, por aquilo que, sou bom, pequei pouco e tudo mais. Então daí na hora de você apresentar o evangelho, você vai precisar focar mais nisso, de que, cara, na Bíblia fala que nenhuma pessoa é boa, de que todos somos pecadores, que todos somos carentes da graça de Deus. Então você vai dar mais ênfase nisso, ou ênfase em outra coisa, enfim. Mas a ideia desse segundo passo é entender com quem você está conversando. E, novamente, não monopolize a conversa. Faça perguntas e escute a pessoa. Eu sei que a gente vai estar na ânsia de falar do evangelho, mas escute a pessoa. O terceiro passo é apresentar o evangelho. Olha só que doideira, né? A gente, às vezes, gente, na conversa, nós demoramos muito mais nos 2 primeiros passos do que propriamente na apresentação do evangelho. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai querer contar a história, a pessoa vai explicar no que ela crê, mas esses 2 primeiros passos são tão importantes quanto apresentar o evangelho. Por quê? Porque se você cumpre os 2 primeiros passos da abordagem das perguntas de diagnóstico, você, com atenção, com simpatia, você ganha o direito de ser ouvido. Então você pode começar assim, porque de novo, você perguntou no que a pessoa crê, e você pode começar esse terceiro passo dizendo, olha, eu já escutei o que você crê, eu posso te contar agora no que eu creio? Você pode me escutar agora dizer o que eu creio? Então assim, você já escutou a pessoa, você ganhou o direito de ser ouvido. É meio até mal educado a pessoa olhar para você e falar, depois de você escutar ela por muito tempo, ela olhar para você e falar, não, eu não quero. Às vezes acontece, tá, gente? Que ela, não quero ouvir. Mas normalmente, se você escuta, se você conhece, cria a ponte, nessa hora você vai... Cara, posso falar o que eu creio agora? Pode, daí você tem a oportunidade de apresentar o evangelho. Outra coisa muito importante na apresentação do evangelho é nós precisamos passar pelos 3 pontos que nós chamamos de cruciais assim, na apresentação do evangelho, que é a criação, a queda e a redenção. Então nós precisamos explicar todos esses passos, né, de o homem foi criado por Deus, perfeito, o pecado entrou no mundo, quais as consequências do pecado, falta de relacionamento com Deus, quais as consequências, né, a morte, o inferno, daí vem, isso é a queda já, né? Quais as consequências da queda, o que a queda causou, nós estamos longe de Deus por causa do nosso pecado, nós não conseguimos chegar até Deus por causa do nosso pecado, mas Deus tomou a iniciativa, Ele manda Jesus. Jesus viveu de maneira perfeita aquilo que nós não conseguiríamos, a vida que nós não conseguiríamos viver, Jesus viveu. E Jesus, o único que não pecou,
morreu em nosso lugar para pagar por todos os pecados. Agora, por meio de Jesus, nós temos relacionamento com Deus e nós podemos se relacionar com Deus, ter a vida eterna e ir para o céu. Então, não dá para não passar por esses 3 pontos, porque talvez você vai chegar, você merecia o inferno. A pessoa vai olhar para você e falar, por quê? Por que eu mereço o inferno? Por isso você precisa explicar toda a criação, a queda, o que o pecado causa. Porque a pessoa ela precisa entender o porquê Jesus veio, o porquê da obra de Jesus, o porquê da morte de Jesus. Então, passe pelos 3 pontos na apresentação do Evangelho. Aqui, seja o mais rápido possível, de acordo com a disponibilidade da pessoa. Então, talvez você está conversando com alguém que não tem muito tempo. Cara, tenta express, evangelismo explosivo, fala do evangelho rapidinho. Talvez você está conversando com alguém que tem muito tempo, você marcou uma conversa com alguém. Cara, vai pontos por pontos. Se você tem mais tempo, decora os versículos. Romanos 3:23, porque todos os pecados estão separados da graça de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. João 3:16. Vai decorando os versículos da apresentação do Evangelho. E se você tem tempo e você está com a Bíblia na mão, abre, mostra para ela. Mostra lá a queda em Gênesis. Se você tem tempo, vai com calma. Mas, se você não tem tempo, cara, vai rápido, passando por esses 3 pontos. E a ideia aqui também é ser o mais rápido e claro possível. Você precisa, por isso que criação, queda e redenção é uma linha cronológica, é o que a criação, queda e redenção, é a cronologia. Por isso que é muito fácil de você entender para explicar de forma mais clara possível. Então, de novo, se você tem tempo, claro, tem que apresentar de forma clara. Abre a Bíblia, mostra para a pessoa, lê a Bíblia com a pessoa, coloca ela para ler a Bíblia. Outra coisa que nós precisamos tomar cuidado é com o vocabulário evangélico. Então você vai olhar para a pessoa que nunca escutou sobre o Evangelho e você vai falar, porque Cristo te redimiu. Cara, o que é redimiu? Eu não sei o que é redimiu, a pessoa não sabe o que é redimiu. Cara, Cristo te salvou, te libertou, te transformou. Outra palavra, por exemplo, Cristo te justificou. Para nós que temos familiaridade com a Bíblia, com o Evangelho, nós sabemos o que é justificar. Mas daí você fala isso e você não explica, a pessoa pode não entender. Explicar de maneira clara também é tomar cuidado com o nosso vocabulário. Como que a gente fala de maneira clara para essa pessoa. E foque na redenção e na oportunidade do relacionamento com Deus. Porque normalmente também a gente corre o risco de focar muito na queda, falar muito sobre o pecado, sobre a falta de relacionamento com Deus, sobre as consequências do pecado, sobre o inferno. E daí chega na redenção, a gente tem pouco tempo e a gente fala pouco da esperança que o Evangelho traz. Então foque nessa esperança. Você pode falar, para falar sim do pecado, das consequências, como eu falei, né? Criação, queda e redenção. Mas tente focar muito na esperança e naquilo que Cristo dá de esperança pra gente, né? Porque, de novo, nós temos às vezes pouco tempo ali, então a gente pode focar muito na criação, focar muito na queda, daí chega na redenção, a pessoa já tá com pressa, daí você fala, não, mas Cristo morreu por você, você tem a oportunidade de se relacionar com Deus e vambora. Não. Foque, tente explicar da maneira clara, foque bastante na esperança que Jesus traz, na esperança do Evangelho, de se relacionar com Deus. Por isso que você precisa prestar bastante atenção nessa cronologia mesmo, para não focar em um ponto a mais. Beleza? Depois de apresentar o Evangelho, então, nós chegamos no 4º passo, que é a conclusão dessa conversa toda. O objetivo desse 4º passo é terminar esse relacionamento, essa conversa da melhor maneira possível. Como que você pode terminar? Talvez você, na conversa com a pessoa se mostrou muito aberta. Na hora de você apresentar o Evangelho, você viu a pessoa se emocionou, enfim. Você pode, de acordo com aquela conversa, você pode desafiar aquela pessoa a aceitar Jesus. Pode fazer um convite, você entendeu o que a pessoa quer, você pode... Cara, você quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador? Cara, você pode terminar a conversa assim. Ou você pode perguntar, olha, depois da nossa conversa, você tem algum pedido de oração? Eu posso orar por você? E às vezes a pessoa, gente, não vai querer. Tudo bem. Não tem problema. Mas você fez ali o seu papel. A ideia é terminar a conversa da melhor maneira possível. Então você pode fazer essas coisas, né? Desafiar ela a aceitar Jesus, perguntar se pode orar, dar uma Bíblia, enfim.
Outra coisa que você pode fazer é convidar ela para a igreja. Isso é uma boa maneira de terminar a conversa, né? Se você estiver numa cidade, numa viagem missionária, no dia de missões lá em Cabreúva, se você está escutando, você vai direcionar ela para a Igreja Batista Vida, mas se foi alguém que você já conhece, cara, quer ouvir melhor isso? Vamos na igreja comigo domingo, eu te busco, vamos no GPS, vamos no culto de jovens, porque a ideia é a pessoa não se sentir sozinha depois dessa conversa. Então fala, tem uma igreja para caminhar com você, tem alguém para caminhar com você, eu vou orar com você. A ideia desse passo é terminar a conversa da melhor maneira possível. Então você, sensível ao que está acontecendo, sensível àquela conversa, talvez, e acontece muitas vezes assim, da pessoa, cara, a pessoa compartilhou da vida com você, a pessoa falou da vida com você, a pessoa compartilhou pedido de oração, ora com ela e termina aquela conversa trazendo a experiência do Evangelho. Essa é a conclusão. Alguns pontos de atenção, antes da gente recapitular rapidinho os 4 passos, é que você não pode discutir em nenhuma circunstância. De novo, se você prestou atenção nos 4 passos, você viu que em todo momento nós estamos tentando criar um terreno para falar do Evangelho da melhor maneira possível. Se você discutir com a pessoa, discordar, não, você está errado, cara, você perdeu a pessoa. A pessoa não vai te escutar mais. Então não discuta em nenhuma circunstância. Talvez a pessoa vai querer discutir com você. A pessoa com quem ela vai querer, mas você precisa estar do lado da conversa que não, você não discute, você não está pronto para briga, nem nada. Porque, de novo, o Evangelho, ele não precisa, naquele momento, não precisa que você o defenda. Tipo assim, não, mas o Evangelho é verdade, daí você vai defender o Evangelho com unhas e dentes e vai perder a pessoa. No evangelismo, você tá ali para ganhar a pessoa. Se a pessoa quer brigar, cara, Deus te abençoe, tamo junto, não brigue, não discuta em nenhuma circunstância. Segunda coisa é cuidado com as suas reações, porque às vezes você vai escutar coisas que são muito diferentes daquilo que você crê. Então cuidado para, nossa, o que é isso que essa pessoa tá falando? Não, cuidado com as suas reações. Seja sensível ao que a pessoa está falando. Então, se a pessoa está chorando, seja sensível, escute. Se a pessoa não quer conversar, se a pessoa está querendo brigar, cara, esteja sensível o tempo inteiro ali na conversa. Não obrigue a pessoa a fazer nada. Não obrigue, vamos orar sim, você vai orar comigo, aceita Jesus. Não obrigue a pessoa a fazer nada. Porque, de novo, você vai perder a pessoa se você fizer isso. Esteja sempre alerta ao seu redor. Evangelismo, gente, nós estamos falando de algo, é uma batalha espiritual, você precisa estar alerta, atento ao que está acontecendo ao seu redor. Talvez você está conversando com alguém, sai do meio da rua, ou você está conversando com um lugar, alguém que você já conhece, um lugar muito barulhento, vai para um lugar mais silencioso, esteja alerta, esteja sensível. Se você está indo, por exemplo, numa viagem missionária, você está indo em trio, em dupla, enquanto um está falando, o outro aqui, mesmo de olho aberto, orando por aquele momento. Esteja sensível e alerta ao seu redor. E a última coisa, né? Apresente a esperança do Evangelho. De novo isso. Aquela pessoa precisa da esperança, daquilo que Jesus pode dar. Nós estamos encontrando, ao falar do Evangelho para as pessoas, nós estamos encontrando pessoas que estão indo para o inferno por falta de Jesus. Por isso nós precisamos aprender a apresentar a esperança do Evangelho. Recapitulando então, o primeiro passo é a abordagem, é como você chega na pessoa, conhece a pessoa, faz perguntas, criando ali o terreno para apresentar o Evangelho daqui a pouco para a pessoa. Segundo passo, perguntas de diagnóstico, você vai entender o que a pessoa crê, por que ela crê, se ela acha que vai para o céu ou para o inferno, se ela crê, se ela acha que existe inferno ou céu. Você vai escutar a pessoa de novo, criando o terreno para o terceiro passo, que é a apresentação do Evangelho. Terceiro passo, então, você vai falar no que você crê, apresentando o Evangelho de forma clara, de acordo com o tempo que a pessoa tem, passando por criação, queda e redenção, focando bastante na esperança do Evangelho, na esperança que a redenção em Cristo traz. E o quarto passo é a conclusão, que é você terminar a conversa da melhor maneira possível. Seja desafiando a pessoa a aceitar Jesus, seja dando uma Bíblia, orando, enfim, terminando a conversa da melhor maneira possível. Por fim, gente, eu queria lembrar de novo do primeiro texto que a gente leu, Mateus capítulo 28. O texto termina dizendo assim: e lembrem-se disto,
estou sempre com vocês até o fim dos tempos. É Jesus dizendo isso. Jesus, ele fala da autoridade, ele dá a ordem para os seus discípulos de fazer novos discípulos e ele termina dizendo que estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A presença de Jesus, gente, ela nos faz depender dele e não dos nossos esforços. Se a missão é de Jesus, nós vimos lá na frente, se é o Espírito Santo que convence, Jesus está mais interessado em salvar o seu amigo, em salvar as pessoas da cidade onde você vai, muito mais interessado do que você mesmo. Então você não precisa ter medo de apresentar o Evangelho, porque Jesus está com você. Ele é promessa dele até o fim dos tempos. Jesus está com você, com os discípulos dele. Então ele é mais interessado do que nós, porque a obra é dele, não nossa. Por fim, nós estamos chegando ao final desse vídeo. Eu queria te desafiar a treinar esses passos. Chama algum amigo seu, chama alguns amigos seus, façam exercícios, tentem praticar esses 4 passos juntos, criando cenários diferentes. Vou conversar com alguém que crê nisso, vou conversar com alguém que não crê em nada. Façam cenários diferentes, pratiquem bastante, porque na hora de você evangelizar, na hora do valendo mesmo, eu tenho certeza que você vai conseguir, porque Jesus está com você. Eu queria só terminar esse vídeo dizendo a última coisa, de que Jesus, ele é o dono dessa missão. E é um privilégio ele nos convidar para apresentar o evangelho dele. Então nós temos um privilégio e privilégio e responsabilidade. O privilégio é, Deus nos deu essa missão de apresentar ele para as outras pessoas, de torná-lo conhecido. E a responsabilidade é, nós precisamos fazer isso. Nós não podemos deixar de fazer isso. É isso, gente. Esse foi o nosso workshop de evangelismo, bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Podem mandar nos comentários aí também. Compartilha esse vídeo com as pessoas que precisam. Todo mundo precisa, apresentar o Evangelho. Então compartilha com todo mundo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal. Ativa aí o sininho para os próximos vídeos. E é isso, gente. Deus abençoe. Até mais.